Uma vez ao canal do professor Anatólio Arce. Nós vamos no vídeo de hoje resolver questões de história do seguinte assunto: primeiro reinado e regências, unidades e dispersão. E sem mais delongas, a questão 1 é sobre primeiro reinado e regências, é da FUVEST e vai trazer o seguinte enunciado: a organização do Estado brasileiro que se seguiu à independência resultou no projeto do grupo. Alternativa A: liberal conservador, que defendia a monarquia constitucional, a integridade territorial e o regime centralizado. Essa alternativa ela está correta porque quando você analisa o processo de independência, o projeto vencedor daquele processo ele foi considerado de liberal conservador. São coisas que só existem no Brasil, essa mescla de várias ideologias políticas e pontos de vista, em que ela defendeu a monarquia constitucional, a integridade territorial e o regime centralizador. Ou seja, ele foi muito mais conservador do que liberal, porque manteve a monarquia e manteve os donos de terras e dos escravos como os senhores donos do poder. Se você for ver naquele livro do Raimundo Faoro, Os Donos do Poder, isso fica extremamente evidenciado. A alternativa A é a correta, a alternativa B, maçônico, que pregava a autonomia provincial, o estabelecimento do executivo, o fortalecimento do executivo e a extinção da escravidão. A alternativa está incorreta, você não pode chamar esse projeto de maçônico, porque você observa que no tocante à maçonaria é uma outra história, o papel, o poder da maçonaria não é tão grande como falam as teorias da conspiração por aí, certo? Ele não pregava a autonomia provincial, certo? E também não pregava a extinção da escravidão. Projeto político vencedor no processo de independência, ele foi o processo político escravocrata, certo? Portanto, a questão B está equivocada. A questão C vai dizer liberal radical, que defendia a convocação de uma Assembleia Constituinte, a igualdade de direitos políticos e a manutenção da estrutura social. Como que você observa essa incongruência dessa questão? Se ele está pregando a igualdade de direitos políticos, ele não está pregando a manutenção da estrutura social, porque todos vocês sabem que uma sociedade escravocrata ela está longe de ser igualitária. Certo? Portanto, a alternativa C está incorreta. A alternativa D, cortesão que defendia os interesses recolonizadores, as tradições monárquicas e o liberalismo econômico. Como que você vai defender as tradições monárquicas portuguesas que são mercantilistas com o liberalismo econômico? Essa alternativa está equivocada. E a alternativa E, liberal democrático, que defendia a soberania popular, o federalismo e a legitimidade monárquica. Como que um regime vai defender a soberania popular, um regime que manteve a escravidão? Certo? Portanto, na questão 1, a alternativa correta é a letra A, liberal conservador, que defendia a monarquia constitucional, a integridade territorial e o regime centralizado. Vamos agora à questão 2. A questão 2 eu não vou responder, ela é da FUVEST, eu analisei ela atentamente antes de gravar o vídeo, e ela quer saber por que o Brasil optou pelo regime monárquico. E o gabarito fala que a alternativa A, que é a correta, que o Brasil optou pelo regime monárquico pela grande popularidade desse sistema de governo entre os brasileiros. Entretanto, tem a alternativa C, que diz que como consequência do processo político desencadeado pela instalação da corte portuguesa na colônia. As duas alternativas estão de certa forma corretas, ou seja, porque você tinha de certa forma uma popularidade desse sistema escravocrata, desse sistema monárquico, né? Porque a população ela agia como um súdito e não como cidadãos, certo? O preceito de república ele leva a você não ser mais súdito, você ser cidadão. Estava muito entranhado na estrutura, na mentalidade do brasileiro daquele momento histórico ser um súdito e não um cidadão. Só que a manutenção da monarquia ela também teve como fator importante certo processo político desencadeado pela instalação da corte portuguesa, ou seja, toda uma estrutura para uma monarquia ela foi montada durante a permanência da família real aqui. Então, portanto, por conta dessa incongruência, eu vou pular a questão 2. Eu vou partir para a questão 3, que é da PUC Campinas, São Paulo, que vai trazer esse enunciado. Relativamente ao primeiro reinado, considere as informações a seguir. O que ele está pedindo? Considere essas informações e veja quais que estão corretas. Tá bom? Vamos lá. Vamos ler o excerto, no caso 1. A dissolução da Constituinte
O estilo de governo autoritário e a repressão à Confederação do Equador aceleraram o desgaste político de Dom Pedro I. Correto. O Dom Pedro I, quando ele proclama a independência do Brasil, ele institui uma Assembleia Nacional Constituinte, ele diverge dessa Assembleia Nacional Constituinte em 1824, ele dissolve essa Assembleia Nacional Constituinte e promulga uma Constituição já com o texto básico que ele tinha um estilo de governo considerado autoritário, a repressão do governo português lá em 1824, a Confederação do Equador acelerou esse desgaste político de Dom Pedro I. Está correta essa alternativa. E também houve a questão da Guerra da Cisplatina, da perda do Uruguai, da província da Cisplatina, que hoje é o atual Uruguai. Certo? A alternativa 1 está correta. Alternativa 2, o temor de uma provável reconciliação caso fosse restabelecida a união com Portugal, aprofundou os atritos entre brasileiros e portugueses. Alternativa correta. Havia um temor da provável reconciliação, recolonização por Portugal. Por quê? O Dom João VI morre ali no final, por volta, se não me engano, de 1826, 1828. Desculpa que eu não tenho a data exata, mas o Dom João VI ele morre. À medida que o primeiro herdeiro do trono era Dom Pedro I, certo? Ele passa a ambicionar, de certa forma, o reino português. Lá em Portugal ocorreu uma disputa dinástica em que o irmão do Dom Pedro I, o Dom Miguel, ele requereu o trono, porque o irmão dele não estava lá, o irmão dele estava aqui no Brasil. Então eles falaram, já que o herdeiro do trono é o nosso imperador, há a provável recolonização do Brasil. A estratégia que o Dom Pedro I utiliza de certa forma é o que? Tentar casar o Dom Miguel com a filha dele, a Maria da Glória, e aí do filho dos dois resultar um rei para Portugal. E ele, em contrapartida, continuasse aqui. Mas isso não aconteceu, ele foi obrigado a voltar a Portugal para tomar o trono e deixou aqui o então seu filho, Dom Pedro II, Pedro de Alcântara, com 5 anos, que aí nós entramos numa outra fase da nossa colonização política, que é o período da regência, certo? Nessa época, ocorreu sim o temor de uma provável recolonização, caso fosse estabelecida a união com Portugal, e aprofundou sim os atritos entre brasileiros e portugueses. Portanto, na questão 3, o excerto de texto 2 está correto. O excerto 3 vai dizer o aumento das exportações agrícolas, a estabilidade da moeda e a redução do endividamento externo foram os pontos favoráveis do governo de Dom Pedro I. Essa alternativa está equivocada. Como que você percebe que ela está equivocada se você não tem um profundo conhecimento desse período histórico? Se o Brasil precisou recorrer a empréstimos internacionais para compensar Portugal pelo processo de independência, ou seja, compensar sua antiga metrópole pela perda da colônia, não houve essa redução do endividamento externo. Pelo contrário, houve o começo do aumento desse endividamento externo. Então você observa que esse período foi um período de endividamento do Brasil. Porque quando a corte volta, a corte leva embora o dinheiro. Certo? E o Dom Pedro I ele fica aqui à sua própria sorte. Ele teve que montar uma estrutura tributária. E aí ele teve que compensar a metrópole pela molecagem, entre aspas, que ele fez, que foi separar os reinos, certo? Pela ruptura que ele teve com o pai dele. Então, você observa que o Brasil ele começa endividado com o Dom Pedro I. Tá bom? Portanto, o excerto 3 está equivocado. E o excerto 4 vai dizer que a cúpula do exército, descontente com a derrota militar na Guerra da Cisplatina, aderiu à revolta, que culminou na abdicação do imperador Dom Pedro I. Correto? O Dom Pedro I ele vê o seu prestígio ruir aqui por conta da derrota militar na Guerra da Cisplatina, certo? Isso daí desgasta ele frente à cúpula do exército. E a cúpula do exército adere a essa revolta que culmina na abdicação de Dom Pedro I, ou seja, incentiva-se o anti-lusitanismo. A partir daí da saída de Dom Pedro I no Brasil para assumir o trono lá em Portugal, você observa que ocorre o quê? Ocorre o aumento do anti-lusitanismo, passa-se a haver um anti-português, você passa a rechaçar o seu antigo colonizador. Portanto, o excerto 1, 2 e 4 estão corretos, então a alternativa correta é a letra D, que diz que apenas o 1, o 2 e o 4 estão corretos.
Vamos agora à questão 4. A questão 4 é da VUNESP e vai trazer o enunciado para nós. Do ponto de vista político, podemos considerar o período regencial como? Como que nós vamos considerar o período regencial entre 1831 e 1840? Foi uma época conturbada politicamente, embora sem lutas separatistas que comprometessem a unidade do país. Essa alternativa está incorreta. Foi uma época extremamente conturbada, mas ela foi conturbada por conta das lutas separatistas que comprometeram a unidade do país. Balaiada, Sabinada, Revolução Farroupilha e tantas outras que ocorreram nesse período histórico. Portanto, a alternativa A está equivocada. Alternativa B, um período em que as reivindicações populares, como o direito ao voto, a abolição da escravidão e descentralização política foram amplamente atendidas. Ao contrário, foi um período em que as reivindicações populares não foram atendidas, sobretudo a questão da abolição da escravidão. Foi um período de enfrentamento, certo? Ele não foram atendidas as reivindicações populares nesse período histórico. Portanto, a alternativa B está equivocada. A alternativa C vai dizer uma transição para o regime republicano que se instalou no país a partir de 1840. Essa alternativa está completamente errada. Não instalou-se o regime republicano a partir de 1840. Pelo contrário, reinstalou-se a monarquia por meio do golpe da maioridade que entronizou Dom Pedro II no trono brasileiro, então com 15 anos. Certo? Eles tiveram que a elite brasileira teve que fazer, teve que antecipar a maioridade do imperador, certo? Para acalmar as coisas. E não coincidentemente, depois que eles anteciparam a maioridade do imperador, houve o quê? Um arrefecimento dos processos de revolta, certo? Lembrando que nesse momento histórico, a mentalidade do brasileiro desse período era uma mentalidade de súdito, era uma mentalidade monárquica, não era uma mentalidade republicana. Tá bom? A alternativa C está equivocada e a alternativa D vai dizer o seguinte: uma fase extremamente agitada, com crises e revoltas em várias províncias, geradas pelas contradições das elites, classe média e camadas populares. Correto? Foi um período extremamente agitado, com várias revoltas provinciais, e essas revoltas elas foram provocadas pelas contradições das elites, da classe média e das camadas populares. A alternativa D está correta e a alternativa E vai dizer assim: uma etapa marcada pela estabilidade política, já que a oposição ao imperador Pedro I aproximou os vários segmentos sociais, facilitando as alianças na regência. Essa alternativa está equivocada, porque o período da regência ele foi um período extremamente conturbado, não foi marcado pela estabilidade política. Portanto, a alternativa E está equivocada nesse ponto. Portanto, na questão 4, a alternativa correta é a letra D. Questão 5 da PUC Campinas, São Paulo, também conhecida como última questão da nossa série de resolução de hoje. Ela vai trazer um texto do Boris Fausto, um parágrafo de texto do Boris Fausto do livro História do Brasil, segunda edição, que vai dizer o seguinte: o período regencial foi um dos mais agitados da história política do país e também um dos mais importantes. Naqueles anos esteve em jogo a unidade territorial do Brasil e o centro do debate político foi dominado pelos temas da descentralização, da centralização ou descentralização do poder, do grau de autonomia das províncias e da organização das Forças Armadas. Sobre as várias revoltas nas províncias durante o período da regência, podemos afirmar que, alternativa A, eram levantes republicanos em sua maioria, que conseguiram sempre empolgar a população pobre e os escravos. Alternativa incorreta, certo? A maioria desses levantes não eram republicanos. Tá? Muitos deles eram monarquistas e eles não conseguiram empolgar a população, todos eles. Poucos dessas revoltas tiveram uma forte participação popular. Essas revoltas têm que ser analisadas cada uma em sua especificidade. Você não pode generalizar essas revoltas. Portanto, a alternativa A está equivocada. Alternativa B, a principal delas foi a Revolução Farroupilha, acontecida nas províncias do Nordeste, que pretendia o retorno do imperador Dom Pedro I. Essa alternativa está equivocada. De fato, a Revolução Farroupilha foi a mais longeva, uma das mais longevas, durou aproximadamente 10 anos. Ela não aconteceu nas províncias do Nordeste, ela se envolveu nas províncias do Sul, certo? Inclusive,
tendo como centro o Rio Grande do Sul. E ela não pretendia o retorno do imperador Dom Pedro I, ela pretendia a separação dessa região do Sul do resto do Brasil, certo? Portanto, a alternativa B está equivocada. A alternativa C podem ser vistas como resposta à política centralizadora do Império, que restringia a autonomia financeira e administrativa das províncias. Correto, certo? Essas revoltas elas foram provocadas muito mais por uma questão econômica, certo? Como uma resposta a essa política centralizadora do Império, que ela restringiu o quê? A autonomia financeira das províncias, certo? Da autonomia financeira e administrativa das províncias. O que as províncias queriam? Mais autonomia financeira para ganhar dinheiro e se desenvolver e serem mais autônomas. Mas o que elas tiveram? Que recolher grande parte das suas riquezas e levar para o Rio de Janeiro, certo? Portanto, a questão C está correta e a questão D, em sua maioria, eram revoltas lideradas por grandes proprietários de terras e exigiam uma posição mais forte centralizadora do governo imperial. De fato, em sua maioria, essas grandes revoltas elas foram lideradas pelos grandes proprietários de terras, mas eles não exigiam uma posição mais forte centralizadora do governo imperial. Pelo contrário, eles exigiam mais autonomia e menos centralização, ou seja, exigiam mais descentralização. Portanto, na questão 5, a alternativa correta é a letra C. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos aqui com os nossos estudos.